Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês novamente. A nossa reflexão hoje, eu vou tentar ser bem simples, porque é um tema sugerido pelo Alexandre, que é alicerçado em cima de uma obra que eu particularmente acho fantástica, que é a obra do nosso querido professor, um dos maiores filósofos espíritas, Herculano Pires, José Herculano Pires. Ele que fala que o espiritismo é um grande desconhecido, mesmo dos espíritas. Às vezes a gente se parar para prestar atenção, algumas falas dele até chocam. Começa, por exemplo, todos falam de espiritismo, bem ou mal, mas poucos o conhecem. O espiritismo, nascido ontem, nos meados do século XIX, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam. Então, segundo o professor Herculano Pires, se tiver duas pessoas discutindo, uma defendendo o espiritismo e a outra atacando o espiritismo, provavelmente os dois estão equivocados. Dentro da perspectiva do professor Herculano. Pelo simples fato seguinte, a gente não tem mais o hábito do estudo sério, do estudo que aprofunda nas raízes do conhecimento dentro de aspectos das leis da gnosiologia, das leis que estudam a teoria do conhecimento e tudo mais. A gente precisaria ter muito mais vocação para isso. E nos últimos tempos, então, é quase que raro, a gente pode dizer muito raro, esse tipo de estudos. Existem louváveis grupos que fazem da doutrina espírita um nível de estudo sério, um nível de estudo bem aprofundado. Allan Kardec já previa mais ou menos isso. Ele, inclusive, fala assim, ele afirmava que o espiritismo não é a ideia de uma única pessoa, muito menos a dele. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dizia: o espiritismo não é de uma só pessoa, muito menos a dele. Tanto é que acho que faz parte, talvez, do seu pensamento, a humildade de não colocar o seu nome, porque o seu nome tinha peso científico, tinha peso de status dentro daquela sociedade. Ele era um homem de ciências, um homem da pedagogia, um homem da educação, conhecidíssimo. Quando ele abre mão de colocar Hippolyte Léon Denisard Rivail como autor da codificação espírita e coloca um pseudônimo, Allan Kardec, ele exatamente estava dizendo para o mundo assim, não sou eu o autor dessa totalidade. Isso é o ensino, é o conjunto de um monte de espíritos contribuindo para formar a essência das instruções ditadas pelos espíritos superiores. Quer dizer, olha a que nível a gente vai chegar. Ele não assumia a autoria. E uma das argumentações dele mais sensatas, que eu acho, é exatamente isso. Porque às vezes os homens de ciência da época tinham medo. O que a doutrina espírita naquela época provocava às vezes era esse receio do novo, do desconhecido. E ele dizia para as pessoas: gente, só tem duas opções. Ou isso é uma utopia, ou é real.
Se for uma utopia, morre no nascedouro. Agora, se for realidade, vocês têm que assumir a responsabilidade de estudá-la, a seriedade de estudá-la. E essa que é a condição, a postura do espírita. Assumir seriamente a condição de estudante contínuo da doutrina espírita. E olha que a gente não vai dar conta de aprender. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir, numa existência, abarcar todo o conhecimento que já existe a respeito da doutrina espírita e que esses conhecimentos expandem a partir de visões futuras do que seja o espiritismo. A gente não dá conta de visualizar isso de jeito nenhum. Então a tarefa é grande. Então, para simplificar o nosso estudo, para não ficar um estudo muito denso, muito filosófico demais da conta, nós estamos numa terça-feira, primeira terça-feira do ano, já vamos começar quente desse jeito. Não, vamos colocar a coisa mais palatável. A gente vai ficar no feijão com arroz. As diferenças, às vezes, que as pessoas colocam do espiritismo, na maioria das vezes, não é espiritismo. Quer ver aqui, ó? A maioria pensa que espiritismo ainda é uma seita. Tem nada a ver. Você sabe muito bem o que é seita. Secta, seguidor, aqueles que, dissidentes que formam, por exemplo, um grupo de seguidores de uma determinada ideia que se distancia da ideia principal. O espiritismo não é isso. Alguns acham que é um monte de superstições. Ainda tem gente que pensa que é superstição. Sistematização de crendices populares. Não, o espiritismo é aquele negócio que tem, o cara fez uma sintetização das crendices que o povo... Não é também. Magia negra. Tem gente que pensa que o espiritismo... Eu me lembro da faculdade, que eu já contei isso para vocês, mas é sempre bom repetir, porque isso eu não me conformo, gente. Eu não me conformo com um trem desse. Eu me lembro de uma charge no jornal Estado de Minas, se não me engano, naquela época da fome brava, sabe, lá no Nordeste, se não me engano, por volta de 98, 97, mais ou menos, a fome braba. E aí apareceu uma reportagem na TV dizendo que o pessoal do Nordeste estava comendo até rato. Pesada. E aí no dia seguinte tinha uma charge no Jornal Nacional, no Jornal Estado de Minas, de dois ratinhos conversando e um virando para o outro e falando assim: nem, assim não, hein? Desse jeito foi muito humilhante para nós. Aí o outro ratinho falou: por que você está tão triste? Não, se eles falassem que estivesse comendo rato, não tem problema. Mas comer até rato, ou seja, colocou a gente lá na ponta da fila. O último recurso. Tem gente que chegava para a gente na faculdade, e na hora que virava para a gente, sabia que a gente era espírita, aí chegava perto da gente, dava aquela despistada assim, dava uma olhada para um lado, uma olhada para o outro, para ver se não tinha ninguém por perto, e virava para a gente e falava: você mexe com essas coisas? Olha a mão, mexe com essas coisas? Aí era a minha vez de olhar para um lado e para o outro, porque quando faz assim com a mão, tem alguma coisa estranha nisso aí. E aí a pessoa vem para a gente e fala assim: está acontecendo umas coisas comigo que eu vou ter que apelar até para centro espírita. Dá uma dor no coração da gente. Eu sempre me sinto como um ratinho. Não, apelar para centro espírita é uma coisa. Agora, apelar até
até para centro espírita é o fim da picada. Preconceitos puros, desconhecimento total do que seja. Então, tem muita gente que ainda pensa que é magia negra, uma espécie de Goécia, uma nova Goécia. Goécia, práticas antigas, né, dos livros de Salomão, lá, um dos 5 livros, que não é o caso aqui a gente mexer, né, disfarçada de cristianismo milagreiro, olha só. É uma espécie de magia negra disfarçada de cristianismo milagreiro. Total desconhecimento. Outros entendem que podem encontrar nele a solução para todos os seus problemas. Eu tenho uma péssima notícia para quem pensa assim. Quando eu entrei na doutrina espírita pensando que ia resolver meus problemas, gente, eu descobri um monte. Aí fiquei com os problemas que eu tinha e mais um monte que eu descobri. Então, não pense assim. Porque a doutrina espírita, ela te chama para a luz. Ela te consola. E chamar para a luz, consolar, é exatamente ligar o holofote e mostrar o seu caminho. E o seu caminho está cheio de complicações, que você terá que fazer esse caminho. Porque é a sua história, é a sua tarefa. Conseguir filtros de amor. Tem gente que fala, Zé, eu já vi, uma pessoa chegou perto de mim e falou, você não faz namorada que abandonou a gente voltar, não? Eu faço, me dá o endereço dela, que eu vou lá tentar dobrar ela no Papa. De repente eu tenho mais sorte que você. E se for bonita, aí que você não vai ver ela mesmo. Aí que você não vai ver ela mesmo. Tem gente que pensa que é assim, que acha que isso é doutrina espírita. Outros pedem, né? Tem o disparate de chegar perto de você e falar assim, dá para sair o número da Mega Sena? Eu falei assim, meu filho, se eu tivesse, ou qualquer um tivesse a capacidade de, né, adivinhar o número da cena, você acha que eu ia passar para você? Hello! Se manca, meu. Não tem outra linguagem, não, tem que ser essa mesmo. Tem gente que pensa que é assim, quer dizer, tudo que o Espiritismo não é, a pessoa acha que é. Puro preconceito, pura ignorância de um determinado fato. Naquela época, se você falasse que estava lendo um livro espírita, era sinal que você tinha comprado a passagem direta para o caldeirão do Belzebu. Até os nomes, né? Belzebu, Capeta, Lúcifer, esses nomes tudo, que fazia a gente se arrepiar. A doutrina espírita é tão extraordinária, é luz de tamanho holofote, que quando você chega na doutrina espírita, você aprende a ligar o seu holofote em todas as áreas do conhecimento. Eu passei, inclusive, a entender o que era Belzebu. Você sabe o que é Belzebu? Ou Baal-Zebud? Um deus fenício. Olha para vocês verem. O Baal-Zebud, olha a tradução do nome dele. Senhor das moscas. Ele era um Deus que era evocado para espantar as moscas na hora que ia fazer o holocausto ou a oferenda de animais ou de, né, talvez até pessoas, nos rituais. Baal-Zebud, um Deus fenício, se não me engano. Senhor das moscas. Né? Aí eu fui entender, vocês sabem o que é capeta? Eu tinha um medo, menino. Graças à doutrina espírita eu entendi. Diz a lenda que quando Lúcifer,
Lúcifer, Lucifer. Fé é aquele que transporta alguma coisa. Toda vez que você vê fé, ele transporta alguma coisa. Lucifer é o que transporta a luz. Ou seja, ele era o candeeiro, ele era aquele que transportava a luz para Deus, iluminando um caminho para Deus passar. Olha só onde é que ele estava. Lúcifer cismou. Não gostei disso aqui mais não. E fez uma rebelião e foi arrebanhando. Aí São Miguel Arcanjo vai lá, ajunta o seu exército e expulsa eles. E eles viraram anjos caídos, com um universo desse tamanho. Adivinha onde é que eles vieram parar? Na nossa terrinha. E se alojaram nas profundezas da terra. E ele virou o Satanás, virou o diabo, virou tudo quanto há. Diabo, diabolos. Bolos é aquilo que é trazido. Dia, né, aquele que separa. Vamos ver o significado das palavras. Símbolos, símbolo. O que é um símbolo? Um símbolo é aquilo que é trazido junto. Sim, é junto. Bolos, aquilo que é trazido. Então, se eu mostrar para vocês uma pombinha branca, o que vocês falam? Não é paz, é uma pombinha branca, gente. Virou símbolo da paz, não virou? Então, toda vez que você vê, traz junto com ele um símbolo, que é a paz. O que é ser diabólico? O que é ser diabolos? Bolos é trazer, ou seja, dia é dividir, separar, tirar a simbologia. Então o que é diabólico? É aquilo que separa o símbolo. Isso que eu fiz agora para vocês foi diabólico. Eu separei, vocês falaram, é paz. Aí eu virei e falei, não, é só uma pombinha. Isso foi diabólico, porque eu separei, eu desmembrei o símbolo daquilo que é, daquilo que traz. Olha só que maravilha. Diabólico. Satã é a mesma coisa. Satanás é o quê? É aquele que contesta, aquele que discorda, aquele que bate de frente. O contestador, o que contrapõe palavras. E o Lúcifer, então, quando chegou aqui na terra, foi morar nas profundas, ele virou esse diabo, que é a imagem que a gente tem, vermelhinho, com rabinho, com pé de bode. E como ele tinha um rabinho, ele precisava de se disfarçar para andar no meio do povo, para domar o povo através das suas seduções. Não é assim a lenda? Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que usar uma capeta para esconder o rabo. E o que é capeta então? Diminutivo de capa. Uma capinha. Capeta nada mais é do que uma capinha que disfarça o rabo de Lúcifer. Maravilha, você entende o significado das coisas e aprende inclusive até mais, no sentido próprio do qual que é a importância, qual que é a função disso na nossa construção de seres éticos, de seres morais, de seres que precisam de freios para não invadir, né, a situação de bondade, de beleza do outro. Funciona? Funciona, para quem acredita funciona. Nós espíritas, né, não temos nenhum referencial nisso. Mas como a doutrina espírita nos ensina a aprender, a gente vai buscar o que significa isso. Está aí, está nas internet da vida, você pode achar isso à torta e à direita, que você vai estar lá dentro do conhecimento das religiões antigas, das maneiras de manifestações antigas. Em filmes, você vai encontrar isso facilmente. Mas, quando você falava, por exemplo, que ia ler um livro, era pecado, que já estava, né, com carteira, passaporte, tudo para o caldeirão do Belzebu.
Eu, particularmente, tive uma experiência dramática, porque quando eu passava na porta de centro espírita, eu tinha medo. É esse medo que é provocado dentro de nós por causa do desconhecido. Era desconhecido, os preconceitos que eu tinha eram extraordinários, então tinha um tal de centro de mesa branca. Ainda bem que eu estou com a mesa branca aqui. Gente, para meu azar, o primeiro centro espírita da minha vida, quando eu entrei, tinha uma baita de uma mesa preta, bem ao estilo preconceituoso do passado, que era uma mesa, né, dessa cor. E eu pensei, nossa, tanto tempo fazendo, né, esperando a oportunidade para entrar dentro de um centro espírita, e na hora que eu entro, ainda entro no centro errado ainda. Até as pessoas me explicavam que não existe esse negócio, centro de mesa branca, centro de mesa preta, porque as pessoas preconceituosamente colocam coisas, né, nesse nível apenas para dizer que uma coisa é boa, uma coisa é ruim. Não existe isso. A mesa dentro de um centro espírita é apenas conforto para quem está sentado. Nem precisa de mesa. Nós todos poderíamos estar aqui reunidos sem mesa, mas é mais confortável para quem vai falar, por exemplo, você colocar a mesa, para você se sentir mais à vontade. Às vezes o desconhecimento nos leva a situações que são extremamente desagradáveis, porque o preconceito chega a níveis que te constrange. Mas infelizmente, nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que pensam dessa forma, por puro desconhecimento. Aí a pessoa fala assim, mas como que o Espiritismo está hoje? Quando o professor Herculano Pires fez esse tipo de análise, né, colocando lá nos seus livros, explicando, né, colocando à luz da filosofia, à luz da ciência, à luz da pedagogia, para que a gente entenda a profundidade e o significado de uma doutrina espírita, nos seus aspectos, seguindo as leis da gnoseologia, as leis que compõem, né, os princípios da gnoseologia. Aí vem lá primeiro a ciência, a filosofia, as consequências ético-morais, todas as partes possíveis e imagináveis da gnoseologia, da capacidade do ser humano conhecer a sua realidade íntima e a realidade que está à sua volta, né? Como é que ficou de lá para cá? Mudou alguma coisa? Muito, muito, muito. A doutrina espírita ganhou cidadania. A doutrina espírita hoje, ela é convidada a participar desse banquete social, né, terreno, nas redes sociais, nos provedores de filme, de palestras e tudo mais, nas grandes universidades do mundo. A doutrina espírita hoje entrou para valer nos grandes conglomerados científicos, porque ninguém mais foge dessa condição. Desde que o mundo é mundo, se fala desses fenômenos, todas as religiões têm relatos de fenômenos espirituais, todos os grandes livros sagrados relatam histórias de fenômenos espirituais, que a doutrina espírita tem como objeto de estudo. Por que não as universidades assumir isso como proposta de estudo? Seria um contrassenso não assumir. Portanto, as grandes universidades do planeta estão colocando nas suas bases de conhecimento as possibilidades de conhecer a partir da ótica do Espiritismo. Aliás, até uma boa notícia, porque nesse último vestibular, se não me engano, eles colocaram uma das questões, inclusive colocando o ponto de vista espírita. A respeito, se não me engano, foi da ideia inata. Como que explica, né, qual que é o ponto de vista a partir da visão espírita das ideias inatas.
que nós às vezes colocamos como são os espíritos que estão reencarnando, que não esquecem as suas, né, predisposições, as suas habilidades que tinham no passado e que trazem isso, que apenas começa a se lembrar enquanto estão encarnados. E às vezes em tenra idade. Você pega uma criança de 2, 3 anos de idade, por exemplo, executando notas em piano, músicas perfeitamente harmônicas, perfeitamente executadas como um virtuose. E você sabe categoricamente que às vezes 3, 4 anos de idade não é tempo suficiente para um indivíduo sair do zero, aprender um instrumento e chegar a um nível de um virtuose. É complicado você pensar assim. Não há possibilidade de você chegar em 2 anos, em 1 ano de idade, uma criança que chega 1 ano de idade, naquele nível de perfeição da execução da música. Ideias inatas, dentro da visão espírita, seria exatamente a recuperação dessas memórias, dessas habilidades, dessas aquisições espirituais do passado, que não são bloqueadas pelo novo corpo biológico. E elas extrapolam a partir da execução de atos de... Então a situação mudou. Existem sociedades médico-espíritas que têm um trabalho fantástico no estudo do espiritismo. Saber que o espiritismo é uma doutrina moderna, perfeitamente estruturada por um grande pensador e pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, ou pseudônimo Allan Kardec. Já é grande coisa você saber disso. E que nos remete aos princípios básicos da doutrina espírita. E aí, para que a gente não delongue muito tempo, eu vou passar para vocês os princípios que norteiam a doutrina espírita. Se você quiser, por exemplo, não se perder nesse emaranhado de conhecimentos que a doutrina pode te oferecer, se você quer ser um bom espírita, pense numa coisinha muito simples. A doutrina espírita exige da gente apenas uma coisinha: que você hoje seja melhor do que ontem, em todos os aspectos, intelectual, afetivo, amoroso, sentimental, em todos os aspectos, em termos de conhecimento, em termos de ciência, em termos de filosofia, em termos de religiosidade, em termos de afinidade com as questões divinas. Que você seja melhor hoje do que ontem, e que você seja amanhã melhor do que hoje. Isso é traduzido naquela fala que a gente todo instante escuta ela. O bom espírita é aquele que todos os dias luta para domar as suas más inclinações. E faz isso todo santo dia. Você já será um bom espírita, um bom encaminhado no espiritismo. Mas, se quer aprofundar um pouquinho mais, você vai aprender que são 5 princípios fundamentais. O que são os princípios? É como se fossem os pés da mesa. Aqui, ó, a mesa tem 4 pés. O que sustenta a mesa de pé são esses 4 pés. Então, a doutrina espírita é sustentada por 5 princípios. Esses 5 princípios são Deus, a existência de Deus, a existência do espírito, ou a capacidade que o indivíduo tem, por exemplo, de entender o que significa espírito. E quando você entende o que significa espírito, se temos entendimento do que é espírito, imediatamente você é remetido para a imortalidade. Porque se somos espírito, então a imortalidade está imanente nisso aí. Então a imortalidade das almas, ou a imortalidade dos espíritos, é o 2º princípio. O 3º princípio é a reencarnação. Se somos espíritos
e não desencarnamos, e apenas numa existência, então várias existências são necessárias para que toda a nossa trajetória evolutiva. Então é preciso das várias existências, pluralidade das existências. Se tem pluralidade das existências, então quer dizer que uma hora você está encarnado, outra hora você está no mundo espiritual, enquanto espera uma nova encarnação. E aí, enquanto você está nessa condição espírito, você pode se comunicar com quem ficou do lado de cá. É o quarto princípio, a mediunidade ou a comunicabilidade entre os espíritos. E o último é a pluralidade dos mundos encarnados, porque só o planetinha Terra não caberia. Imagina um universo desse tamanho e você só tem existência de seres humanos, de espíritos evoluindo aqui no planetinha Terra. Vocês já fizeram mais ou menos uma ideia do que é o espírito em relação a esse universo, a essa manifestação universal? Só para se ter uma ideia, eu gosto muito dessa imagem porque eu aprendi com Carl Sagan. Se a gente for imaginar, por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui agora, Rua do Cobre, número 57, está aqui a Casa Espírita. Se a gente começar a crescer, vamos imaginar, vamos crescer, a gente começa a crescer, agora a gente já está tão grande que a gente já está em cima do Niterói, que é o bairro onde nós estamos. A gente já começa a olhar o centro da cidade, a gente já começa a olhar tudo em volta. Continue crescendo. Continue crescendo, é um exercício de tomada de consciência, vai crescendo, vai crescendo. Agora nós estamos em cima de Divinópolis, a nossa cidadezinha. Nós já estamos olhando Itaúna, está aqui perto, não sei o quê, Carmo Cajuru, tem um monte de cidadezinha em volta, mas a gente continua crescendo, vai, continua crescendo. Agora a gente está do tamanho de Minas Gerais, a gente está pisando em cima de Minas Gerais, continua crescendo. Agora a gente está tão grande que a gente está pisando na América do Sul. A gente ficou tão grande que o planeta Terra está pequeno, então desce do planeta. Tem um suporte imaginário do lado do planeta, você desce do planeta e fica do lado olhando o planeta diminuir porque você continua crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Aí você já está pegando o planeta Terra aqui, ó, na mão, parecendo uma bolinha de gude. Olha em volta, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Aí você olha para trás, o Sol. O Sol ali. Continua crescendo, continua crescendo. Você já tem o sistema solar do tamanho de um prato na sua mão. E você continua crescendo, crescendo, crescendo. Agora você olha em volta, você vê um mar de planetas e estrelas, que é a constituição da nossa galáxia. A galáxia de Via Láctea. E você continua crescendo, 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 e a galáxia de Via Láctea se transformou numa travessazinha pequena assim. Observa, vê se você consegue achar o planeta Terra. Não mais. Agora, segundo Carl Sagan, se você tivesse condições de viajar de um ponto a outro, de uma beirada até a outra beirada da galáxia de Via Láctea, na velocidade da luz, imaginariamente vamos criar uma espaçonave que faça a velocidade da luz. Não é possível, mas imaginação vale tudo. Nós vamos viajar na velocidade da luz para atravessar a galáxia de Via Láctea. Vai comigo. Sabe qual que é a velocidade da luz, não sabe? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso equivale o quê? Ir lá em Porto Seguro, na Bahia, vai para Porto Seguro, 1.000 quilômetros. Volta 2.000 quilômetros. Vocês têm que ir em Porto Seguro e voltar 150 vezes,
150 vezes 2.000 quilômetros, 300 mil quilômetros. Então, aqui, ó, presta atenção. Vocês têm que ir lá em Porto Seguro e voltar 150 vezes, enquanto eu faço isso. Atenção, ó. Foram? Vocês estão lerdos demais, gente. Vamos lá, presta. Acorda aí, ué. Início de ano. Presta atenção. Vocês têm que ir lá em Porto Seguro. Olha, vai lá em Porto Seguro e volta 150 vezes, enquanto eu faço. Mais uma chance. Atenção. Foram? Essa é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Se, segundo Carl Sagan, se a gente tivesse uma nave dessas para atravessar a nossa Via Láctea, só a nossa Via Láctea, de um ponto a outro, sabe quanto tempo que a gente gastaria? 150 milhões de anos. 150 milhões de anos-luz de uma beirada na outra. Se a gente sair amanhã cedinho da porta da Praça do Santuário ali, a gente já adianta bem a visita. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo não, gente. Agora presta atenção. Segundo a ciência, nós não temos só a galáxia de Via Láctea. Mais ou menos conhecida, nós temos em torno de 55 bilhões de galáxias. Nós vamos ter que sair mais cedo, gente. Vamos marcar a saída do especial para as 3 horas. Senão nós vamos chegar atrasados lá. E tem gente que pensa que só tem gente aqui no planeta Terra. O resto foi feito para iluminar as nossas noites. Ô dó! E Deus é Deus disso tudo. Deus cuida da harmonia absoluta de tudo. Nada sai fora disso. Regido por leis, leis que nós vamos descobrindo, leis naturais. Cada dia que passa a gente descobre. É bonito demais. Nós temos caminho demais pela frente para evoluir, gente. Então, o último princípio, pluralidade dos mundos habitados. Desde há 150 e tantos anos atrás, a gente já sabia que existiam seres em outros planetas. Agora que a ciência começou a abrir os olhos para isso. Não, tem mesmo, tem. É impossível não ter. É impossível não ter. A gente já sabia. Então presta atenção aqui, ó. Deus para nós tem que ter características fundamentais, tem que ter atributos profundos, atributos não, que são aquilo que define para nós, no mínimo de definição possível, que a gente não dá conta de definir Deus, como atributo da divindade aqui, ó. Suprema justiça. Ele tem que ser total justiça. Ele tem que ser total bondade. Ele tem que ser total sabedoria. Se tiver alguém mais sábio do que ele, melhor do que ele, então esse aqui é Deus. Ele é total. Então presta atenção. Vamos justificar dentro do princípio da doutrina espírita da mediunidade. Vamos pegar a mediunidade. Quem tem mais de 5 filhos aí? Quem tem 4 filhos aí? Tem 4 filhos? Nossa, vocês trabalharam direitinho, hein? Eu tenho 4. Hipótese: se um dos seus filhos sai daqui e vai estudar lá no Japão e vai passar 10 anos lá, você, como mãe, proíbe os outros 4 filhos que ficaram de se comunicar com o que foi para o Japão? Vocês proíbem aquele que foi para o Japão de se comunicar com os que ficaram aqui? Se um pai ou uma mãe
faz isso para o filho, não, só porque você foi lá para o Japão estudar, você agora está proibido de comunicar com o resto que ficou aqui. Isso seria bondade ou crueldade? Beleza, então anote isso aí. Obviamente seria uma crueldade você proibir filhos de se comunicarem. Agora presta atenção, não somos todos filhos de Deus? Somos. Nós não continuamos a existir depois da morte? Não é o princípio básico? A imortalidade. Se nós vamos para o mundo espiritual habitar um outro local, não é a mesma coisa de um filho ir para o Japão? Você acha que Deus vai proibir aquele que foi para o outro local de comunicar com o de cá? Se ele proibir, então ele é menos Deus do que vocês, em termos de justiça e de bondade. Perceberam? Então, se nós podemos comunicar, óbvio, a mediunidade faz parte desse princípio. Então vamos agora justificar a reencarnação a partir da bondade, a partir da sabedoria divina, a partir de tudo quanto há. Vamos lá. Reencarnação. Se a gente viver só uma existência, então a sua existência vai ter que definir o que você será o resto da vida, não é? Se você tem uma criança que tem 4 anos de idade, se ela faz uma arte terrível, e você como pai e mãe tem coragem de colocar essa criança de castigo para o resto da vida dela, até enquanto vida ela tiver? Hã? Tem? Você vai impedir o crescimento dela, vai estar de castigo e vai ficar de castigo o resto da eternidade? Outra. Você tem 2 empresas. Numa empresa tem um patrão A. Na outra empresa tem um patrão B. Um dia, um funcionário do patrão A surtou, quebrou máquina, brigou com Deus e todo mundo, esparrodou quem estava perto dele, fez e aconteceu de tudo quanto é jeito. O patrão A imediatamente mandou chamar ele. Chama o cara. Está demitido. Justa causa. Nunca mais volte aqui. Na empresa B, tinha um patrão B, que no mesmo dia, um funcionário também fez e aconteceu até pior do que o A. Só que o patrão da empresa B chamou o cara, chame lá. Meu filho, o que está acontecendo com você? Ah, meu filho, não, eu estou desatinado da vida, a vida não tem sentido e tal, e coisa e tal. Ele olhou para mim, ele olhou para o funcionário B e falou assim: escuta, você já viu o tamanho do prejuízo que você me deu hoje? Eu imagino. Mas eu vou fazer um negócio com você. Você trabalha dobrado nos próximos 30 dias. E daqui 30 dias, estamos quites, vamos começar de novo, vou te dar uma nova chance. Pergunta-se: qual dos 2 patrões você acha que é o mais justo, o mais sábio, o mais bondoso? Hã? Vocês querem um tempo para pensar? Vou perguntar de novo. Qual dos 2 patrões você acha que é mais justo, mais sábio, mais generoso? O B. Vamos lá comparar. Deus, nós todos estamos aqui nessa grande empresa de evolução chamada Terra. Nós cometemos erros e mais erros todo santo dia. Aí você desencarna, e na hora que chega no desencarne, Deus vira para você e fala: chega, nunca mais.
está de castigo pro resto da eternidade. E é eternidade mesmo, você não vai morrer. Vai ficar aí num canto, sentado no cantinho do pensamento. E você ajoelha, dá outra chance, cara. Não, eu estava meio doido demais, cara. Por favor, por misericórdia, dá outra chance. Eu juro para você que eu trabalho dobrado, mas deixa eu voltar lá para baixo. Deixa eu resolver o problema. Você acha que Deus vai deixar ou não? Porque se Ele não deixar, Ele é menos justo, menos sábio, menos bondoso do que o patrão que vocês colocaram aqui agora. Porque o patrão dá novas chances. Deus sempre te dá chances. E numa existência, não é possível a gente atingir do zero até o máximo de evolução possível. Então, obviamente, nós vamos precisar de mais. Nós vamos desencarnar ignorantes, muito maldosos ainda. Então nós vamos precisar de muitas e muitas e muitas chances. E é por isso que você explica uma pessoa que encarna-se completamente torta, estrupiada e nunca vai se levantar de uma cama. E você chega perto e fala: meu Deus, por quê? Pela misericórdia divina, você precisava vê-la antes de encarnar. Ela estava em situação pior. Ao encarnar, ela tem uma nova oportunidade de, no corpo físico, se perdoar, se autoaprimorar e conquistar quem está de volta. E tem sempre uma mãe, tem sempre um pai, tem sempre um enfermeiro, tem sempre uma pessoa caridosa do lado que ensina para essa pessoa se auto-perdoar, porque ama. Vocês já foram nesses hospitais especiais onde existem aquelas pessoas que não se comunicam, que não interagem, que não são verdadeiros vegetais, mas em volta tem pessoas tão amorosas, mas tão amorosas, dizendo para aquelas pessoas: você é amável, eu te amo, cara, eu quero o seu bem, deixa eu trocar sua roupa, deixa eu te dar um conforto, deixa eu te passar a mão fazendo um carinho. Essa é a misericórdia divina de uma nova chance. Esse é o trabalho dobrado para consertar erros do passado, pedagogicamente estabelecidos. E essa pessoa que está ali naquelas condições, ao se perceber sendo um ser amado, olha para si mesmo e fala: eu posso me melhorar, eu posso ser melhor. E tomara que resolva se tornar um ser humano melhor. Essa é a lógica espírita que nos ensina pedagogicamente a traçar a nossa trajetória evolutiva em cima de princípios: Deus, Espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e processo reencarnatório para explicar todo o processo, para dar sentido a todo o processo. Portanto, infelizmente, nós ainda estamos com o espiritismo muito pequeno nas nossas cabeças. Nós precisamos de arregaçar as mangas e estudá-lo com profundidade. Cada página lida, cada página estudada é uma luz que se acende no nosso caminho. É uma luz que se acende para a gente aprender a respeitar todas as religiões, todos os seres humanos, todas as maneiras de amar, todas as maneiras de ser um ser diferente, de pensar diferente. Seres companheiros de luta, companheiros de jornada. Que aprendamos isso cada dia da nossa vida. E aprendamos a respeitar todos os níveis evolutivos. Tem gente que está no jardim de infância, tem gente que está no pós-doutorado. E todos nós podemos nos ajudar uns aos outros.
Que Deus nos abençoe e muita paz para todos.